Fala, fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Diego chegando mais uma vez. Seja muito bem-vindo ao maior canal de preparação de concurso para auxiliar e técnico em saúde bucal. E nesse vídeo vamos resolver duas questões da banca FGV, a banca que vai fazer o concurso da EBSERH. Vamos lá? E a vinheta passou e ia esquecendo de pedir o seu like, né, para você se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação. E considere apoiar este canal aqui embaixo, ó, clicando no botão Seja Membro. Assim você vai ter acesso também a conteúdos especiais somente para membro, tá bom? Vamos agora para a resolutividade de questão. Vamos lá? Questãozinha cobrada em concurso da FGV. Vamos nós. Leia o fragmento de texto a seguir. A esterilização com tracinho utiliza vapor de água sob pressão, enquanto que a esterilização com tracinho utiliza calor seco. Assinale a opção que completa corretamente as lacunas do fragmento acima. A. Óxido de etileno e estufa. B. Autoclave e forno de pastel. C. Estufa e óxido de etileno. D. Autoclave e radiação UV. E E. Estufa e autoclave, né? Então vamos aqui primeiramente trazer essas duas figuras, tá? Então aqui muitos, né, já devem ter visto, principalmente aqueles que já estão na profissão há mais tempo, tal, já devem ter visto esse equipamento e nós estamos falando aqui do nosso forno, né, de pastel, tá certo? Ó, de pastel, tá? Ó. Esse forno de pastel é a mesma coisa, é igual a estufa, tá certo? É a mesma coisinha. E o elaborador trouxe aqui para confundir a nossa cabeça, tá certo? E aqui nós temos o que mais usamos no nosso consultório, né? Que é a autoclave. Professor, me diga uma coisa, qual é a função, né, desses dois equipamentos? A função é promover o processo de esterilização. Agora, um vai trabalhar com calor seco, ou seja, não tem um vapor de umidade aí, tá? E o outro vai trabalhar com calor úmido, tá certo? Úmido, tá? Ó. Ou seja, eu tenho aqui como se fosse uma panela de pressão efetuando o processo de esterilização, tá? Então, o que que eu tenho aqui de diferença? A forma como a gente obtém a esterilização, tá certo? Aqui eu tenho, né, ó, o calor úmido sob pressão, que é outra característica da nossa autoclave, tá certo? Vamos reviver aqui, né? Remontar aqui o que o enunciado está dizendo para que a gente possa entender qual a nossa resposta. Vamos lá? A esterilização com tracinho utiliza vapor de água sob pressão. Eu estou falando de quem aqui? Estou falando, né, da minha autoclave, tá? Ó. Autoclave, ok? Enquanto que a esterilização com tracinho utiliza calor seco, tá? E aqui eu estou falando da estufa, ok? Aí nós vamos para as alternativas. Aí você vai olhar aqui, né? Primeiro vai ter que ser autoclave, uma vez que ele pede respectivamente, tá? Ó, então vamos nós aqui, ó. Primeiro, eliminamos o item A, eliminamos o item C e eliminamos o item E, tá certo? Sobrou pra gente autoclave forno de pastel e autoclave radiação ultravioleta, tá certo? Então, obviamente que o elaborador ele não vai facilitar a nossa vida, ele colocou estufa aqui como forno de pastel, tá certo? De pastel, tá? A nossa alternativa correta, a alternativa B de bolota. Ficar atento a isso daqui, tá? Então você já está vendo aqui que a FGV ela já coloca sinônimo, né, para a estufa. No caso seria forno de pastel. Então ficar muito ligado a isso. E eu não poderia deixar de falar, e se você não conhece, você vai conhecer agora do nosso curso preparatório para a FGV. O único curso preparatório que tem no mercado, tá certo? Então você vai ter acesso aqui há várias aulas, pessoal. Todo o seu edital gravado em aulas teóricas e muitas delas, a grande maioria, com exercício, tá certo? Então nós somos o único preparatório direcionado especificamente para a BSE com videoaulas para todos os assuntos, tá certo? Então nós vamos ter aí, ó, dia 13 de janeiro,
tal, ou seja, já está aí liberado para você o terceiro módulo, né? Então já temos aí primeiro módulo, segundo módulo e terceiro módulo já liberados para que você acesse aí os conteúdos para já iniciar o seu estudo se você ainda não iniciou, tá certo? Então nós vamos aqui, ó, abordar todos esses módulos ainda para frente, tá certo? Nessas datas aqui vão estar liberados, tá certo? Porque nós estamos gravando especificamente para a EBSERH, fazer um preparatório direcionado para você, tá certo? Então não perde tempo. Aí você vai dizer assim, professor, como é que é por dentro, né? Ó? Você vai ver esse layout, tá? Você vai ver aqui, né? Ó, este professor que vos fala, o conteúdo do lado aqui, ó, o qual estou falando, e você vai ter do lado, né, ó, a aula específica sobre o assunto do seu edital. Lembrando que todo o seu edital vai estar abordado em aula aqui, tá certo? Em vídeo, tá? Então você vai lá, né, acessar o link que está aqui na descrição, tá certo? Também aqui em cima nos cards eu vou deixar também um link comentário nos comentários aí embaixo, tá certo? E aí o que, que tem mais, professor? É só isso? É como se fosse pouco, né? Então, nós temos ainda aqui, ó, 50 questões da banca FGV comentada em vídeo, tá certo? Aqui tudo como bônus, tá? Ó, olha só, o livro com 267 questões específicas da banca FGV, tá? Ó, simulado de português da banca, livro de questões de conhecimentos gerais da EBSERH, questões de legislação do SUS, legislação da EBSERH, português, tá certo, gente? Então, ó, não perde tempo, gente. Isso aqui tudo é bônus, tá? Que você vai ter acesso após o sétimo dia de aquisição do seu curso, tá certo? Então, mais uma vez, link aqui na descrição embaixo, nos cards aqui em cima e também nos comentários fixados, tá? Não perde tempo, gente. Olha, você não vai se arrepender, tá certo? Conteúdo topíssimo, tá? Exclusivo para a EBSERH, beleza? Então, vamos aqui para a segunda questão. Um paciente em atendimento sofre uma obstrução das vias aéreas superiores, causada por um corpo estranho. Nesse caso, assinale a opção que indica o procedimento que deve ser realizado imediatamente. Então, nós estamos aqui diante de uma condição de primeiros, né, ó, de primeiros socorros, tá? Que está aí no seu edital, socorros, que nós vamos abordar no último módulo do nosso curso preparatório, tá certo? Então vamos lá. Opção A, manobra de Valsalva. Opção B, ressuscitação cardiopulmonar. Opção C, manobra de Trendelenburg. Opção D, manobra de Heimlich. E opção E, traqueostomia, tá? Então vamos lá. Imagine que o paciente ele está ali com um engasgamento, tá certo? Está faltando ar. Existe uma manobra específica em que a gente vai fazer com que o paciente ele acabe eliminando esse fator que está obstruindo a via aérea superior, tá certo? Mas eu vou falar aqui da primeira situação que nós temos, que é a manobra de Valsalva. Vamos aproveitar e trazer conteúdo aqui para que a gente possa aprender, tá? Então, a manobra de Valsalva é um procedimento que a gente faz na odontologia para a gente identificar saída de ar pela região do seio maxilar, ou seja, eu vou ter um contato ali da cavidade bucal com a cavidade nasal via seio maxilar. Isso pode acontecer em alguns casos nas exodontias de molares e premolares, tá? Então observe nessa imagem aqui que você obtém aí, né, uma região, uma cavidade nessa região onde foi extraído um molar, tá? Então essa região ela está comunicando o seio maxilar com a cavidade bucal de tal maneira que a gente identifica isso com a manobra de Valsalva, tá? Ó. Então a gente pede para o paciente fechar as narinas e fazer com que o ar saia pelo nariz. Caso a gente observe essa comunicação, vai existir o efluxo de ar por aqui, tá? A gente consegue perceber muitas vezes, sai pequenas bolhas, ou às vezes a gente consegue perceber aqui um turvamento, né, no espelho quando a gente coloca nessa cavidade. E isso faz com que, né, a gente tenha essa comunicação e o paciente precise ir para uma cirurgia reparadora, uma cirurgia secundária para fechar essa cavidade, essa comunicação buco-sinusal, tá? Então a manobra de Valsalva ela é feita para isso, para identificar a comunicação, né, buco-sinusal. Não tem nada a ver com engasgamento, tá certo? Ressuscitação cardiopulmonar, de forma nenhuma, né? A ressuscitação cardiopulmonar, ela é realizada caso o paciente ele não tenha resolvido o problema do engasgamento inicial, porque a evolução dele é fazer uma parada cardiorrespiratória. Caso ele não desengasgue, ele vai evoluir para uma parada cardiorrespiratória e aí somente depois disso a gente inicia o processo de ressuscitação
cardiopulmonar. Então não é a primeira manobra que nós devemos fazer, afinal de contas o paciente não está chocado, não está parado, tá? Manobra de Trendelenburg, essa manobra que é muito comum quando o paciente tem hipotensão, tá? Onde a gente coloca o paciente com a cabeça mais baixo do que o nível das pernas, tá certo? Numa cadeira odontológica, a gente faz essa manobra, como você está vendo aqui do lado, colocando as pernas no nível mais alto, melhorando o retorno sanguíneo para a região cefálica, ofertando mais oxigênio para essa região, né, permitindo com que o paciente ele tenha uma estabilização nessa condição, tá certo? Então não é a nossa alternativa, porque isso aqui tem a ver com manobra de condição de retorno, né, de oxigenação, tá bom? Manobra de Heimlich. Ah, agora aqui sim, ó. Essa é a manobra de Heimlich. Essa manobra em que a gente executa, né? Com as mãos, o punho fechado, na altura do processo tifoide, que é esse ossinho que tem aqui abaixo do externo, né? E aí a gente faz o movimento de pressão com J, tá certo? O movimento de J, né? Ó. Então a gente vai para trás e para cima, fazendo com que a gente faça um processo de eh, expelir, né, o ar que está retido ali no pulmão e dessa forma fazer com que aquela obstrução que está aqui nessa região superior, na via aérea superior, ela acabe se desfazendo, né, e o paciente cuspindo ou então liberando aí esse fator obstrutor das vias aéreas superiores, e essa seria a nossa opção correta, né? E a traqueostomia não é a nossa primeira opção, né? Uma vez que a traqueostomia a gente pode realizar ela somente em ambiente hospitalar ou então num ambiente controlado, como por exemplo aí, né, em UTIs móveis, né, como dispõe o SAMU, tá bom, gente? Então, no vídeo de hoje, 2 questõezinhas muito boa para você revisar, tá? Se você não pegou o assunto, volta o vídeo para você rever a resolução, tá? Isso pode estar caindo aí na sua prova, existe uma possibilidade disso cair na sua prova, uma vez que esses 2 itens estão aí no seu edital. E não esquece, o nosso curso preparatório, né, está com o link aí na descrição embaixo, tá certo? Aqui nos cards fixados aqui em cima e também aí nos comentários fixados, tá bom? Um abraço do professor Diego, até a próxima. Valeu, tchau, tchau.